Bom dia. Eu quero falar um pouco sobre o quanto nós precisamos dar valor à vida e precisamos ser exemplo melhor para as nossas crianças. Precisamos conversar mais sobre a importância e o valor da vida. Essa noite eu tive um sonho, uma visualização, e eu me mudando para um lugar, me mudava para um lugar novo. Então eu me mudava para uma casa de um lado da rua, e do outro lado da rua era um lote vazio que dava para uma avenida principal, e eu me preparava para construir lá. E a casa ao lado desse lote vazio, uma casa simples, morava um menino, sei lá, 8 anos. E nesse sonho, tudo muito rápido assim, haviam 2 crianças que moravam nessa rua. O outro menino devia ter cerca de uns 10 anos, e eles se envolvem num desafio de internet, um RPG, e saem para brincar no meio da rua, só que eles saem para brincar com armas brancas de verdade, escudos artesanais, coisas feitas de papel alumínio e de brinquedo, e também de verdade, espadas de verdade, facas de verdade. E esse menino de uns 8 anos estava escondido dentro de um carro. Eu estava andando pela rua muito assustado com tudo que estava acontecendo, com aquelas crianças, muitas crianças brincando daquela forma, e eu ficava observando aquilo assustado. E essa criança que morava nessa casa à frente da minha, ela estava escondida num carro com uma pequena brecha do vidro aberta, e uma outra criança chega muito rápido e eu não reagi àquela situação, e ela chegou, puxou uma espada e enfiou no peito daquela criança que estava escondida dentro do carro, a minha vizinha. E foi embora, como se nada tivesse acontecendo, como se fosse só uma brincadeira, como se fosse só um jogo de videogame, algo normal. Ali foi só mais um ponto para ela, só que aquela criança dentro do carro morreu naquela situação. Eu não chamo polícia, não chamo ambulância, não chamo nada. Eu apenas chamo aquele outro garoto que os dois estavam brincando juntos, o maiorzinho, e explico para ele o que tinha acontecido ali, que ele estava sem entender o que tinha acontecido. E falo para ele que ele vai ter que dar a notícia para a mãe daquela outra criança e falar o que aconteceu, e nós esperamos até o final do dia. Ela chega dentro de casa, eu aviso o rapaz, a gente bate na porta dela, e ele conta para ela o que eles tinham ido fazer e o que tinha acontecido. Mas ela não se dá conta da morte e simplesmente nega, fala que não aconteceu, que é loucura, e que ela tinha mais o que fazer, que ela vai cuidar das coisas dela, e bate a porta na cara daquele garoto ali, e totalmente absurdo, totalmente incrédulo, como se a vida estivesse correndo, ela estivesse mais ocupada. Eu bato na porta, eu chamo novamente e falo para ela que não era uma brincadeira, que era verdade. Então ela se senta, era uma casinha simples, um barraquinho, uma cama no meio da cozinha. Ela se senta naquela cama, uma cama bem arrumada, e ela se senta ali e, fica assustada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E aí, a mensagem que fica muito forte é que nós precisamos dar melhores exemplos para as nossas crianças, e precisamos conversar mais sobre o valor da vida. A Bíblia fala que algumas pessoas trouxeram algumas crianças para Jesus, e aí ele repreende os discípulos quando os discípulos não deixaram aquele pessoal se aproximar de Jesus, e diz que nós precisamos ser como criança. A criança é o maior evangelista que nós temos para entrar no céu, porque é o exemplo que nós temos para entrar no céu, são as crianças. Nós precisamos dar mais valor às nossas crianças. Nós precisamos dar mais valor à vida e conversar mais sobre isso em todos os canais em que pudermos. Porque isso está ficando esquecido. Estamos vendo os tempos em que o amor se esfria. Quero até aproveitar para desafiar aqui a Ingrid Marçal, a falar também sobre o valor da vida, e que isso se torne uma corrente para que muitos falem do valor da vida, para que muitos possam abordar esse tema, falar sobre isso, porque essa é a coisa mais importante que a gente tem para falar. Falamos muito sobre dinheiro, sobre espiritualidade e desenvolvimento, posição social, mas precisamos falar sobre o valor da vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.